Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça Valberto Lira. Durante muitos anos, ele atuou na defesa da pessoa idosa e também foi coordenador do Centro de Apoio às Promotorias do Cidadão, tendo desenvolvido um importante trabalho junto aos gestores, que resultou na criação dos Conselhos do Idoso em muitos municípios paraibanos. Hoje ele vai falar sobre os 14 anos da sanção do Estatuto do Idoso. Procurador, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer renovado vir participar mais uma vez da programação do MPTV e principalmente nesse momento histórico que nós comemoramos justamente os 15 anos quase do Estatuto do Idoso. Procurador, qual é a importância do Estatuto do Idoso para o ordenamento jurídico brasileiro e para a sociedade? Olha, o Estatuto do Idoso ele veio complementar de uma maneira muito benéfica a legislação que nós já tínhamos anteriormente. Eu sempre faço questão de ressaltar de que o grande marco legal que nós tivemos pós-Constituição de 88 foi a Lei da Política Nacional do Idoso, que é uma lei de janeiro de 1994. Nela estão delineadas todas as ações dos poderes públicos e de uma maneira determinada. Então, já está dito lá que, para efetivamente nós termos políticas implementadas na área do poder público, o Ministério da Educação tem seus ritos a serem cumpridos, o Ministério da Saúde tem também todas as suas diretrizes, enfim, é um aglomerado de atribuições que vem contribuir. O Estatuto do Idoso veio complementar, porque além de ratificar toda a política nacional do idoso, inclusive eu ressalto que um grande marco foi a criação dos conselhos de controle social que nós chamamos. Então é um empoderamento da sociedade que vai, para e passo, discutir as políticas em prol desse segmento da sociedade. Procurador, em relação à violência contra o idoso, quais são os principais tipos de violência que os idosos sofrem? Olha, hoje nós vivemos um momento crucial. Tanto é assim que há cerca de 2 semanas nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que se discutiu hoje que uma das mais patentes e visíveis violência que se pratica contra o idoso é a violência financeira. Que violência financeira é essa e praticada por quem? Praticada por mais de 90% de pessoas que vivem no habitat natural do idoso. São os filhos, os netos, as filhas, as netas, os genros, as noras, enfim. Esses se apoderam do cartão do idoso, pegam sua senha e a partir daí é algo que você não pode nem imaginar que acontece. Por outro lado, apesar de nós termos uma legislação que contém um certo freio com relação a esse comprometimento da renda do idoso, que para os aposentados e pensionistas tem o teto máximo de comprometimento de 30%, nós temos, infelizmente, a facilidade de que qualquer pessoa que tiver um cartão do banco e a senha, ela consegue fazer o chamado crédito no caixa de autoatendimento. Então, aí um Deus nos acuda. Muitas e muitas vezes, nos 19 anos que eu passei como promotor do idoso, todas as vezes que o idoso chegava e dizia: doutor, o banco estava comendo meu dinheiro, eu já sabia que era alguém que estava com o cartão e a senha, e a partir daí ele sentiu os efeitos. Por quê? Porque todas as vezes que era acreditado aquela sua aposentadoria, aquela sua pensão, que já é pequena, o banco vai lá e tira a parte que lhe foi tomada emprestado. Infelizmente, essa audiência ficou constatado o óbvio. O sistema bancário não tem nenhuma dó da pessoa idosa, como de resto não tem pena de ninguém. O que interessa ao banco é só o lucro. Que a nossa proposta era que houvesse também um certo freio para que, quando fossem realizar esse empréstimo, que é chamado o contrato direto ao consumidor, o CDC,
tivesse um certo freio para que não houvesse o comprometimento, mas infelizmente isso não existe, é uma grande violência. E repito, 99% são as pessoas que vivem ao redor do idoso que praticam essa violência, que não é fisicamente visível e aparente, mas é uma violência constatada. Procurador, e em relação à violência psicológica? Essa é uma violência institucional. A violência psicológica é aquela que muitas e muitas vezes o idoso não pode, se tem alguém na casa visitando aquela família, o idoso não pode aparecer na sala. Com antecedência a ele é dito, olhe, nós vamos receber visita, não converse não, porque você já está caducando. E muitas vezes isso é uma criação da família para que o idoso não possa conversar. Então, essa violência psicológica, não é? A violência psicológica de botar o idoso, vai morar com a família, vai. Só que ele não mora com a família, ele mora num quarto lá no fundo do quintal. E é uma violência que ele fica sozinho e desprotegido. Essas coisas que muitas e muitas vezes não aparecem para a sociedade, mas é uma constatação óbvia que nós temos, principalmente nós. Eu ainda continuo atuando como coordenador desse comitê, nessa área de pessoas tão maltratadas que são os nossos idosos. Procurador, como ocorre a violência praticada pelos servidores dentro das instituições? Existe uma constatação óbvia que no ano de 2015, faleceram 6 idosos em determinada instituição e todas as mortes foram tendo como causa uma pneumonia. Ora, o idoso já é uma pessoa muito sem proteção, né? Frágil. Tem uma pneumonia, se não é tratada bem, gera a sua morte, logicamente. E isso é um crime também, e isso foi constatado numa instituição. Só para a gente citar um dos exemplos. Procurador, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor orientasse as pessoas que estão passando por esse problema ou que conhecem algum idoso vítima de violência, seja ela institucional, financeira ou psicológica. Perfeitamente. Nós temos vários segmentos que podem receber essas denúncias. Nós temos as próprias promotorias de justiça que recebem. Nós temos a Delegacia de Proteção ao Idoso, que são órgãos de defesa. Há no âmbito do Ministério Público, nós mantemos o sigilo da pessoa que denuncia, porque o que nos interessa é que nós cheguemos a modificar aquela situação, porque passa o idoso, não interessa. Então, e muitas vezes são vizinhos que não querem entrar em conflito, que é muito natural. Então, nós mantemos o sigilo da informação. A delegacia também tem um trabalho espetacular, eu me refiro aqui a João Pessoa, a doutora Vera, eu sempre brinco, é uma idosa que tem um cuidado especial de cuidar desse segmento. Além do que, nós temos no estado da Paraíba um instrumento também que recebe denúncia, que é o Disque 123, que é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, além do Disque 100, que é a nível nacional e que também recebe essa denúncia. Então, não é por falta de local de denúncia que nós não vamos proteger as pessoas idosas. Procurador, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço mais uma vez e estamos aí nessa luta em defesa desse segmento tão maltratado que são os nossos idosos. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no site www.mppb.mp.br. Até o próximo programa. O Ministério Público da Paraíba realiza o primeiro concurso de fotografia MPPB e Cidadania. As 20 melhores fotografias serão expostas em uma mostra em comemoração ao Dia Nacional do Ministério Público. Inscrições pelo site a partir do dia 7 de novembro. Prepare sua foto e concorra. Primeiro concurso de fotografia MPPB e Cidadania. Realização Ministério Público da Paraíba. Apoio Unip e IESP.